pela lógica, penso eu não, como eu disse, eu fiz uma leitura muito superficial do edital porque eu me foquei mesmo só nessa parte aqui da avaliação. Pela lógica, se houve uma inscrição para professor de educação infantil ou ensino fundamental e ensino fundamental, você levar um plano de aula contemplaria, né? Penso eu que contemplaria. Mas, por segurança, se você quiser fazer os dois e levar um para a eventualidade de pedirem para você um plano para educação infantil, outro para educação para ensino fundamental, né? Fica a critério. O edital, pelo menos do que eu li, também era omisso em relação a essa necessidade de levar dois planos. Só fala da defesa de um plano, né? Isso, Edu, desculpa, só para reforçar Não, o que pode complementar, Thiago. Eu também faço essa leitura, de que eles colocaram como um único cargo educação infantil / fundamental. Mas você, pela leitura, eu não vejo a obrigatoriedade de você fazer dois planos, considerando que é um único cargo. Ou você atua na educação infantil ou na educação fundamental. Por mais que eles te coloquem para ficar nos dois, né, vamos dizer assim, no infantil ou fundamental, mas naquele momento, pelo edital, ele te pede um plano, né? E aí, obviamente, eu, se eu fosse o candidato, escolheria ou educação infantil ou fundamental. Fazia um único plano direcionado para um desses níveis. Tá? Beleza, Tiagão. Respondeu? Não sei quem foi a aluna que perguntou, porque eu não estou olhando. Sim, entendi. Obrigada. De nada, querida. Bem, então, continuando aqui. O passo 2, conhecer a realidade da unidade educacional em que o plano será desenvolvido, né, em que o plano será executado. Pessoal, aí de repente eu vou e entrego lá para a minha entrevista, assim, um plano que tem uma atividade sobre educação patrimonial, vamos supor, educação patrimonial. Aí eu fiz um plano, rapaz, a coisa mais linda, o plano, com muitas visitas, com aulas passeio, com aulas de campo e coisa e tal, e com a exibição de um filme, de um documentário, e com o uso de vários livros, né, que não sejam só os livros didáticos e coisa e tal, e entreguei, né, para o membro da banca lá. Né? O que pode acontecer? Aquela pessoa vai dizer para você, olha, esse plano aqui está muito bonito, mas você conhece a realidade das nossas escolas? Será que haverá a disponibilidade desse transporte? Será que haverá a disponibilidade desses livros? Será que haverá disponibilidade dessa infraestrutura para que você trabalhe esse projeto que você está colocando aqui? Então, gente, eu, salvo engano, eu acho que quando o candidato faz a inscrição, ele já faz mais ou menos sabendo para onde ele está fazendo, se é zona rural ou zona urbana. É isso aí, né, Tiago? Tiago? Sim. Certo. Então, a gente tem mais ou menos o conhecimento da realidade do local para onde a gente está se inscrevendo. Né? Ah, mas eu não tenho. Mas se você não tem, deveria ter. Né? Tenha o conhecimento mínimo da escola para onde você está indo. Né? Se você, por exemplo, vai colocar um plano e não conhece, por exemplo, sequer a infraestrutura do local, você realmente corre o risco de fazer um plano desenquadrado, desalinhado da realidade. Ah, professor, mas eu não tenho como conhecer porque eu não sei como é a escola. Eu não sei como é a escola, eu nunca fui lá. Eu não conheço os alunos, eu não conheço os professores. Tudo bem. Então, vamos tentar fazer os planos
de forma realista, dentro daquilo que a gente conhece da realidade da educação pública municipal, não apenas aqui em Barra do Corda, mas nos municípios, né? Praticamente toda escola tem uma caixa de som? Tem. Praticamente toda escola tem um data show? Tem. Praticamente toda escola dispõe de um notebook? Dispõe. Né? Então, vamos fazer nossos planos de atividades docentes com os recursos que são pertinentes à realidade do local. Né? E aí ainda coloco uma outra observação. Nós estamos hoje em um cenário cujas características elas também precisam ser avaliadas para a elaboração do seu plano. Né? Eu me refiro a quê? Bem, além das características do local, da unidade educacional para onde você está concorrendo a uma vaga, lembre-se que hoje nós também enfrentamos esse cenário da pandemia. Se não fosse, provavelmente, este nosso momento ele não seria por esta via, ele estaria sendo presencial, né? Nós próximos uns dos outros. E aí, assim, no plano que eu fiz para vocês, eu imaginei numa situação ideal, não algo em meio à pandemia, mas como se fosse algo presencial. Eduardo, e se eu quiser fazer um plano que leve em consideração esse cenário da pandemia? Se eu quiser fazer um plano em que o aluno vai usar o celular, em que eu vou fazer uma transmissão via Google Meet, via StreamYard, né? Via outras redes sociais, eu posso fazer? Pode, né? E eu acho que é algo bem bacana até você fazer isso, lembrando desse cenário. E lembrando que a educação foi profundamente impactada por isso, inclusive pensando, inclusive refletindo sobre se você, né, optar por fazer um plano com essas características, refletindo sobre as dificuldades que decorrem dessa situação. Que tipo de dificuldades, Eduardo? Dificuldade de infraestrutura, né, na escola, por exemplo, o professor poder gravar uma aula, para o professor poder ministrar a aula daquela escola, dificuldade de equipamentos do professor, dificuldade de equipamento do aluno, dificuldade de acesso à internet para o professor, para o aluno. Então, quando você, caso opte por fazer um plano, considerando esse cenário da pandemia, né, quando você for fazer esse plano, leve em consideração essas questões também. O plano, pessoal, ele precisa ser refletido exatamente para você tentar, ao máximo, projetar algumas situações que elas vão se dar na realidade. Né? O plano ele não é um papel que você faz para se livrar do supervisor. O plano não é um papel que você preenche para ficar engavetado. O plano ele é uma projeção daquilo que você efetivamente quer, efetivamente vai, efetivamente precisa fazer. Então, é por isso que essas questões todas, elas de alguma maneira precisam aparecer nos planos de vocês. Ok? Bem, refletir sobre os referenciais teóricos que nortearão a elaboração e execução do plano. Bem, isso aí é uma coisa também muito importante. Né? Por quê, gente? Não é apenas a parte legal, vamos dizer assim, da BNCC ou da LDB, que precisa ser um norte para a elaboração do plano de vocês. Esse plano ele também precisa ter alguma consistência teórica, tanto, por exemplo, para mim, que sou professor de História, né, na área específica de História, quanto também pelos próprios fundamentos, né, da educação. Qual é o modelo de aula que você quer? Você quer uma aula tradicional? Você quer uma aula em que o aluno tenha mais autonomia, mais dialogada? Então, quer dizer, você vai aí nesse seu percurso, refletir as características dessa aula a partir dos referenciais teóricos que você tem. De repente, eu quero dar uma aula de Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa é uma coisa que pressupõe a ideia de liberdade, que pressupõe
a ideia de quebrar, né, determinados modelos, determinados paradigmas, uma determinada ordem da sociedade. Será que convém eu dar essa aula para os alunos todos ali perfiladinhos ali, né, engavetados, encaixotados? Não, né? Na minha concepção, não. Então, eu tenho que fugir um pouco daquele modelo tradicional de aula. Eu tenho que buscar, por exemplo, fundamentos lá naquela pedagogia, né, da libertação, numa pedagogia mais crítica, né? E quais são os fundamentos que eu vou buscar para isso dentro da história? Ah, rapaz, eu sei que Eric Hobsbawm, ele tem um livro, é um historiador, o maior historiador do século XX. Ele escreveu um livro chamado Era das Revoluções, em que ele faz aí uma análise primorosa sobre o que foi, o que aconteceu, né, como repercutiu a Revolução Francesa. Então, é ele que vai ser o meu referencial teórico. Esses referenciais, eles precisam estar presentes na sua concepção. Professor, eu posso colocar lá embaixo como as referências, não só pode, como deve. Na atividade que eu elaborei para vocês, até mesmo porque não tinha espaço para poder colocar no slide, eu nem me ative a essa questão de botar vários autores, mas é muito importante que dentro desse processo consciente, que é a aula, e por conseguinte, dentro desse processo consciente, que é a elaboração de um plano de atividades docentes, que você tenha em mente, né, essas concepções, né, esses referenciais teóricos, né? São esses referenciais, pessoal, que vão, na realidade, amarrar muita coisa. Um plano, né, ele não pode ser de coisas desconexas, né? Lembram do que eu falei ainda agora do percurso do carro? Eu não posso, por exemplo, pensar o tamanho do caminho sem pensar na quantidade de combustível que eu vou utilizar. Eu não posso pensar a quantidade de horas dessa viagem sem pensar em levar água ou me alimentar, ou levar água dentro do carro para o caso, de o carro dar algum problema, eu ficar no meio do caminho, como é que eu vou ficar sem água e sem comida? Então, as coisas que estão presentes, os elementos que estão presentes dentro daquele caminho que eu vou fazer naquela viagem, elas precisam estar interrelacionadas e precisam responder umas às necessidades das outras. Coisa semelhante acontece também no plano de atividades docentes. Quando você reflete sobre esses referenciais teóricos, você também precisa refletir aquilo que vem associado. Por exemplo, refletir quais são as habilidades que você quer que o aluno desenvolva, né? Que antigamente a gente chamava de objetivos, mas segundo a BNCC ele chama de habilidades, né? E você tem que refletir quais são as atividades que são adequadas para que você proporcione ao aluno condições de desenvolver essas habilidades, né? Não pense que é você que vai desenvolver no aluno. A gente, quando é professor, a gente tem muito essa arrogância, vamos dizer assim, a gente tem essa pretensão de dizer assim, olha, eu consegui fazer o aluno aprender, né? Eu consegui desenvolver no aluno, não sei o quê, não sei o quê. Não. É como Pedro Demo diz, a educação é autopoética, é uma coisa que vem de dentro para fora. No máximo, a gente pode criar as condições para esse aprendizado. E como é que a gente cria essas condições para esse aprendizado? É exatamente tornando o processo consciente, processo intencional, e, sobretudo, processo significativo. Mas você só consegue fazer isso quando, dentro dessa perspectiva de elaboração do plano de atividades docentes, entre outras coisas, você consegue interrelacionar os elementos que estão presentes dentro desse plano. E refletir sobre essas atividades que serão executadas no plano, a partir do modelo da BNCC, a partir daquilo que o local oferece para você, a partir, por exemplo, das suas referências teóricas, tanto no que tange à educação, quanto naquele
espaço específico do seu componente curricular ou do objeto de conhecimento que você vai trabalhar, tudo isso tem que estar amarrado às atividades que serão executadas. Veja que essas coisas aqui, elas estão... Olha a setinha aqui, pessoal, ó. 1, 2, 3, a gente já chegou até o 4 aqui, mas veja que eu representei tudo como um caminho de coisas que estão interligadas, tá certo? A partir daí, você vai passar para, digamos assim, a parte braçal, né, da elaboração do plano. Vai definir e redigir os tópicos que estarão presentes no plano. A ou as unidades temáticas, né, os objetos de conhecimento, que é o que a gente chamava antigamente de conteúdos, né, as habilidades, que é aquilo que a gente chamava antigamente de objetivos, no plano, que serve de referência hoje, dentro do município de Barra do Corda, eles não trabalham mais com a nomenclatura de objetivos, eles trabalham com a mesma nomenclatura que está na BNCC, que inclusive é essa que eu coloquei para vocês, habilidades, e aí você tem a metodologia, que são as coisas que vocês irão fazer, os recursos que vocês irão utilizar, a avaliação e a bibliografia, que são as referências daquilo que você vai fazer. Então, você vai registrar todos esses elementos nesse plano de atividades docentes. Sobre este ponto, não se preocupem que o nosso próximo slide, ele é um plano de atividades docentes, para que a gente veja esse plano junto e vá discutindo ponto a ponto as características de cada um. Não é a minha intenção, não é a intenção deste workshop entrar na área específica de nenhum de vocês, até mesmo porque dentro das áreas de vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Eu sou um redes, historiador e professor de história, e tenho algum conhecimento sobre esse processo de elaboração por conta da trajetória que eu lhes demonstrei. Mas o conhecimento técnico, por exemplo, para o exercício do magistério na educação infantil, para o exercício do magistério no ensino fundamental, séries iniciais, vocês podem ter certeza que esse conhecimento técnico vocês têm muito mais do que eu, porque é necessário um domínio muito maior sobre conhecimentos pedagógicos, e isso, muito provavelmente, vocês têm mais, Se a gente fosse conversar sobre história, era diferente, mas isso eu sei que vocês têm mais do que eu. Então, eu não vou nem entrar nessa questão. Bem, eu coloquei aqui alguns asteriscos, as habilidades, metodologia, aliás, os objetos de conhecimento, faltou um asterisco aqui, habilidades, recurso e avaliação, devem ser pensadas para atividades macro ou micro dentro desse plano. Ou seja, tanto faz você pensar a execução de um plano a longo prazo, ou seja, macro, ou você pensar a execução de um plano a curto prazo, ou seja, micro, como um plano de aula, você vai pensar esses objetos de conhecimento, habilidades, recursos e a avaliação dentro dessa realidade específica. Eduardo, eu não entendi o que tu quiseste dizer. Bem, significa, pessoal, que não adianta você, por exemplo, fazer a projeção de uma unidade temática, por exemplo, que é um tema maior, e os vários objetos de conhecimento ligados a ele, muito grande, e achar que você vai dar conta disso em um horário de 50 minutos. Como também não é correto, não é adequado que você pense uma unidade temática e objetos de conhecimento muito pequenos, com poucas habilidades a serem trabalhadas, para que você vá arrastando isso por um período muito longo de tempo. Então, você precisa pensar isso de maneira adequada, de maneira sintonizada com o período de tempo em que você vai executar essas atividades. E aí, sobre a metodologia, também devem ser pensadas atividades macro ou micro dentro desse plano. E aí é interessante,
Porque às vezes você tem, por exemplo, uma unidade temática grande, e aí você tem atividades que são relacionadas ao que a gente chamava antigamente, né, de conteúdos conceituais, que é muito aquela coisa do conceito de cada disciplina, Para usar o mesmo exemplo de Indagorá, você vai trabalhar a Revolução Francesa, Você explica as coisas que são relacionadas especificamente à Revolução Francesa. Isso é um conteúdo micro, mas existe um conceito macro por trás, que é o conceito de revolução, grande transformação, a transformação estrutural. Então, dentro da sua metodologia, você precisa criar atividades, quando você define um período maior para a execução de um plano de atividades como esse, você precisa criar dentro da sua metodologia atividades tanto para trabalhar conceitos, coisas macro, quanto você precisa também criar atividades, criar ocasiões para trabalhar elementos micro, elementos de curto prazo, elementos menores dentro desse plano, tá certo? E aí, depois que você elabora, depois que você consultou a BNCC, consultou a LDB, que você já vislumbrou, conheceu a realidade do local onde você vai trabalhar, você já fez aquela reflexão, pensou em que autores você quer trabalhar, em que vertente pedagógica você acha que vai ser mais adequada para aquela turma, para aquela aula, para aquela escola, para aquele conteúdo. Depois que você refletiu dentro dessa realidade, sobre as atividades que você vai poder fazer para desenvolver aquilo que você quis desde o começo, você vai fazer o que aqui, que a gente falou? Vai definir tudo isso, e redigir cada tópico, o que você quer, E aí, depois que você termina isso, o que você faz? Não. A gente nunca imprime logo as coisas, ou pelo menos nunca entrega logo as coisas depois que a gente faz, eu terminei aqui de fazer. Então, faça o seguinte, imprima aquilo que você fez e leia, Confira a estética do documento. Os espaços, eles estão todos semelhantes, eu quis fazer alinhado, justificado, centralizado. Faça todo de um jeito só, Não faça uma parte alinhado, outra parte centralizada, outra parte com margem à esquerda, outra parte com margem à direita, Porque a estética do documento não é só uma coisa para ficar bonito ou feio, é uma coisa que facilita a leitura e facilita a compreensão. Com um plano de aula, com um plano de curso, com um plano de sequência didática, não é diferente. Você também precisa respeitar as características dessa estética do documento. Então, revise. Alinhamento, espaçamento, margens, essas coisas. Outra coisa, pessoal, revisem a ortografia. Gente, é inadmissível, e eu não tenho outro termo, é isso mesmo, é inadmissível que nós sejamos docentes e não tenhamos o cuidado de revisar os documentos que a gente usa no nosso cotidiano. Você escreve um texto para levar para compartilhar com seus alunos, o texto vai com erros de digitação, o texto vai com erros de ortografia. Pode acontecer? Pode, porque a gente se confunde com uma palavra, às vezes a gente digita errado e passa. Pode acontecer quando você está fazendo, mas não deve acontecer de jeito nenhum quando você está indo para a sala de aula. E pior ainda, se você está submetendo aquele documento para ser avaliado, para ser analisado por uma banca. Certamente, uma banca que olha um plano de atividades docentes com erros ortográficos, ela desconta, não está dito lá, mas provavelmente ela desconta pontos por aquela incorreção. Então, a gente precisa. Você vai digitar, tem um corretor ortográfico lá no Word,
tem um corretor ortográfico lá nos outros, BR Office, né? Lá enfim, nos outros programas que são semelhantes, eles têm corretores ortográficos também. Então, usem, imprima, leia, releia, dê para um amigo seu, né, para uma amiga sua, dá uma lida no seu plano de rapaz, vê aí se tu acha algum erro, né? Vê aí se tu acha alguma coisa que tu achaste estranha. Não dê o seu plano, gente, como aquele filho que dá um desenho para o pai e para a mãe, esperando um elogio. Dê e diga para a pessoa, rapaz, fulano, dá uma olhada nesse plano e me diz aí, risca, aponta, faz observações de tudo que tu acha de erro. Porque é assim que a gente cresce. Né? Infelizmente, a gente não gosta de ser criticado, ninguém gosta. Né? Mas é exatamente com essas críticas, com aquilo que aponta os nossos erros, é que a gente é capaz de ir desenvolvendo. Então, com o plano de aula, se você tiver, plano de atividades docentes, perdão, se você tiver a oportunidade de fazer a impressão e de entregar para alguém dar uma olhada, de preferência alguém que seja da área também. Tem um colega meu que está fazendo aqui junto comigo, né? Cuidado se for concorrendo para o mesmo cargo, para a mesma vaga, né? Mas se forem para cargos diferentes, para vagas diferentes, peça para ele ou para ela dar uma olhada, né? Dê uma olhada no dela também e ajude. Porque dessa maneira, né, você realmente, não é que você vai evitar 100%, mas você reduz bastante a possibilidade de erros. Né? Outra coisa, não esqueça de colocar os dados do seu plano. Que dados, Eduardo? Cabeçalho, por exemplo, seu nome, né? A escola, mesmo que seja fictícia, mas a escola, o ano, né? A unidade temática, objetivos, todas essas coisas, pessoal, elas precisam necessariamente estar no plano. Aí você vai dizer assim, esse cara só pode ser doido, ele acha que eu não sei isso. Gente, eu já participei de banca como avaliador, que as pessoas chegam, e eu estou dizendo as pessoas, é no plural, que as pessoas chegam com um plano de aula, né? Chegam lá, entregam o plano de aula e vão dar a aula, né? É uma banca em que a aula é uma prova, né? Uma prova didática. E aí as pessoas entregam um plano de aula sem o nome delas. Né? Ou já teve uma que o cara entregou, não tinha os recursos. Né? E aí se perguntou para ele, rapaz, mas e os recursos? Ele, não usei recurso nenhum, que eu fiquei só falando aqui. Quer dizer, tudo precisa estar previsto lá no seu plano. Os dados, né? Quer dizer, aquela caracterização do cabeçalho, os elementos gerais que estão postos lá no plano de atividades docentes, tudo. Né? Não esqueça de colocar. Então, a elaboração de um plano de atividades docentes é muito mais do que você... Não, é um processo, necessariamente é um processo de reflexão. Veja que a gente apontou aqui para vocês pelo menos 6 pontos. Talvez se poderia apontar muitos outros, mas como a gente também tem um tempo relativamente limitado e a gente está falando só das coisas que são mais importantes, a gente vai ficar apenas nesses 6. E aí, depois que você revisou a estética do documento, que você revisou a correção ortográfica, que você tem certeza e conhecimento sobre todas essas características que você amarrou no seu plano, o que vocês irão fazer? Vocês irão imprimir esse plano para poder entregá-lo à banca no dia da entrevista. Certo? Vocês vão... mas eu imprimi o primeiro, né? Sim, imprime esse primeiro como uma versão rascunho. E depois que você submeter a essa leitura criteriosa, as correções, você imprime um definitivo para você levar. Tá certo? Bem, eu trouxe aqui um modelo
de plano de atividades docentes de 1º ao 9º ano, que é, como eu disse para vocês, o mesmo que a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, a CEMED daqui de Barra do Corda, usa hoje, né? Ou seja, desde o ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino fundamental, anos finais. E aí, respondendo, aproveitando até para responder, né? Não é nem responder, é aproveitando a oportunidade da pergunta feita pela colega, se está posto lá no edital, né, professor da educação infantil / ensino fundamental, anos finais, eu não trouxe um plano de atividades docentes da educação infantil, mas você pode fazer um igual a este e levar, né? Porque, como eu disse, não tem muito sentido a gente pensar em 2 planos. Se você quiser fazer por segurança, ok, mas eu não vejo necessidade. Mas você pode fazer um plano neste modelo que você certamente vai bem, tá certo? Tá dando para todo mundo enxergar aí, pessoal, o tamanho da fonte, das letras? Perfeitamente. Beleza. Espero que eu esteja, até o presente momento, me fazendo entender. Pois vamos lá. Antigamente, gente, um plano de aula, ou um plano como esse, a gente tinha assim, né? Tinha objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, e embaixo tinha assim, referências bibliográficas, né? E pronto, esse era o plano. Como eu disse para vocês, né, e aí eu vou até pedir licença para voltar no outro slide, qual é a primeira coisa que a gente precisa para poder elaborar um documento consistente? Ver o referencial, né, os documentos norteadores, referenciais, os marcos legais que apontam sobre como você deve fazer isso, né? E aí, neste caso, para nós é a BNCC. Qual é a primeira grande alteração que a gente enxerga em relação ao plano? A BNCC, gente, ela tem uma concepção de educação a partir de temáticas maiores que vão associando alguns conteúdos, né? Então, por exemplo, se antigamente a pessoa dava aula assim, pré-história, modo de produção asiático, né? Egito, Mesopotâmia, China, povos da Palestina, Índia e papapá, como conteúdos separados, a BNCC ela propôs uma outra forma de abordagem que desde o ensino fundamental, séries iniciais, na verdade, desde a educação infantil, de certa forma, é o momento que vai se desenvolvendo muito mais assim um conjunto de habilidades de sociabilidade do indivíduo, e isso vai ganhando ênfase, né, lá nas séries iniciais, depois vai sendo refinado nas séries finais e vai chegar ao seu ápice, vamos dizer assim, propedeuticamente, inclusive, né, como preparatório ao ingresso na universidade no mundo do trabalho, lá no ensino médio. Então, a BNCC, o que ela faz? Ela congrega, aglutina em algumas unidades temáticas, né, um conjunto maior de significados de conhecimento, né? Tem gente que concorda com isso, tem gente que discorda, mas nosso ponto aqui não é fazer essa discussão, é apontar sobre como você vai fazer o seu plano de atividades docentes. Então, qual é a minha recomendação? É que você faça neste modelo. Esse modelo é o único? Não. Mas por que então tu recomendas que a gente faça nesse modelo? Porque é o modelo que é usado aqui na prefeitura, gente. Ora, se você vai fazer o seletivo para cá, para a prefeitura, qual é o mais lógico? É que você procure, né, embora eu não tenha colocado lá no slide anterior, mas que você procure documentos referenciais que se adequam ao cargo, né, para o qual você vai concorrer. Se você vai concorrer para o cargo de docente, né, de Libras, o docente de educação infantil, né,
de ensino fundamental, anos iniciais, o atendimento educacional especializado, ou se há algum outro que eu não estou me lembrando agora, o que você tem que procurar? Você tem que procurar, né, aqui no município como é que é trabalhado, como é que é o modelo. Confesso a vocês, inclusive até vou fazer uma inconfidência aqui, que não é a mineira, né, mas é uma inconfidência. Eu mandei para Tiago primeiro um outro plano, num outro modelo, que era até um pouco mais complexo do que esse aqui, porque eu não sabia, né, como é que era o modelo do plano de atividades que se trabalhava aqui. E aí, consegui, através de uma fonte, que eu não vou contar quem foi, mas eu consegui o modelo do plano de atividades docentes que se trabalha aqui no município de Barra do Corda, e com isso ficou muito mais fácil da gente elaborar, né, um modelo para apresentar aqui para vocês, tá certo? Bem, então, olha só o que é que consta, nesse plano de atividades. Lembram do que a gente falou ainda agora, dos dados, né, dados de identificação? Nome da escola, Escola Caiuré e Mana, todo mundo sabe quem foi. Docente, né? Docente é nosso fundador, né? Melo Shoa. Ele trabalha na Escola Caiuré e Mana e dá aula para o 4º ano, no turno vespertino, no ano acadêmico de 2021, no componente curricular História, né? Ou seja, ele tem a mesma área de formação que eu, né? Eu, obviamente, como não me sinto tão à vontade em outras áreas, né, pessoal, eu não ia fazer um plano de atividades docentes que fosse de uma área diferente da minha, né? Então, História, esse plano, lembram que eu falei aqui para vocês? Vou pedir licença para voltar de novo. Lembram aqui que eu falei que poderia ser curto, médio ou longo prazo? Lembram aqui que eu falei para vocês que as atividades devem ser pensadas, né? Num parâmetro de coisas micro ou macro, de atividades micro ou macro, de conceitos micro ou macro, Esse plano, ele é para ser executado em um bimestre, Ou seja, ele é para ser executado em 2 meses letivos, com uma carga horária de 2 horas aulas semanais, Ou seja, se em média você tem 2 horas aulas semanais, você vai ter 16 horas no total, Então, é a partir desses parâmetros que você vai elaborar o seu plano de atividades docentes, Em tese, gente, isso aqui é só um parêntese que eu estou abrindo, Não é uma coisa que precise estar posto lá no seu plano de atividades docentes que você vai levar para a seleção, mas, em tese, esse plano aqui, ele é um plano que compreenderia vários outros planos menores. Porque, veja, eu estou fazendo um plano para um bimestre. Eu estou fazendo um plano que vai compreender 16 aulas. Então, esse plano de um bimestre, ele poderia ser desdobrado em 16 ou em 8, pelo menos, e por aí vai. Quer dizer, essa conceituação, de plano de atividades docentes, e a inexistência de um critério de tempo lá no edital, me fez colocar aqui de um bimestre para que vocês tenham uma visão macro. Mas se você fizer um plano de atividades docentes para uma aula, que é um plano de aula, o edital ele é omisso, ele não diz que você não pode. Então, você pode fazer também, tá certo? Bem, então, nós pegamos lá da BNCC, como eu disse para vocês, tem algumas partes, que você pode fazer só um Ctrl+C, Ctrl+V, quer dizer, pode fazer uma cópia, e aí, até por uma questão de tempo, e até por uma questão de que nem todas as pessoas têm familiaridade com o conteúdo, eu peguei exclusivamente como estava lá. O que é que diz a BNCC também? A BNCC diz que você tem que ficar restrito apenas aos objetos de conhecimento que estão lá? Não. A BNCC diz que você tem que ficar restrito apenas às habilidades que estão lá? Não. A BNCC restringe a metodologia
apenas ao que ela sugere lá? Não. E, inclusive, essa metodologia aqui é fruto daquilo que eu elaborei para vocês. Isso aqui não é uma coisa que está lá. É uma coisa que eu pensei, tendo em mente a realidade da maioria das escolas aqui do município de Barra do Corda. Né? Então, esses três elementos aqui, ó, unidade temática, objeto do conhecimento, conteúdos e habilidades, se você for procurar, está, como dizia meu avô, tal e qual, né, está exatamente ipsilíteres como você encontra lá na BNCC de História do 4º ano. Tem uma unidade temática lá que é transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Lembra que eu falei para vocês? Associa, né, temáticas maiores e trabalha vários objetos de conhecimento que estão interligados entre si como, né, dimensões menores. Então, dentro dessa unidade temática, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Quais são os objetos de conhecimento ou, né, antigamente chamados de conteúdos? O que ele está trabalhando aqui? A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço, nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. O passado e o presente, a noção de permanência e as lentas transformações sociais e culturais. Gente, para vocês terem uma ideia, só esses dois objetos de conhecimento, né, e conteúdo, se você vai trabalhar com mais profundidade, isso aqui dava um curso de 3 anos, sem nenhum exagero. Mas, obviamente, que a gente tem que fazer aquela adaptação, aquela transposição didática, né, para nivelar o conteúdo, né, nivelar o objeto de conhecimento com a série, né, com a idade, com a capacidade cognitiva dos nossos alunos. Né? Então, em que a BNCC, neste sentido, ela te ajuda? Porque ela já traz lá, dentro dessa perspectiva, quais são as habilidades que o aluno deverá desenvolver. Ou seja, né, quando a gente fala em habilidades que o aluno deverá desenvolver, essas habilidades elas são o próprio objetivo, né? O próprio objetivo que você tem com aquela aula, ou com aquele projeto, ou com aquela sequência didática. Né? E aí, por exemplo, quando ele fala a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço, nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras, qual é a habilidade que ele associa? Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Gente, é tanta coisa aqui, né? É o reconhecimento do ser humano como sujeito, como parte de uma comunidade, é o conhecimento do espaço, né? É o conhecimento da ideia de mudança e permanência, né? São muitas coisas que estão associadas dentro desse objeto de conhecimento e que o professor deverá proporcionar ao aluno condições de desenvolver essa habilidade, de reconhecer a história como resultado dessa ação do homem no tempo. Né? Desse outro objeto de conhecimento, o passado e o presente, a noção de permanência e as lentas transformações sociais e culturais. Existem 2 habilidades que o professor deverá proporcionar ao aluno condições de desenvolver. Identificar mudanças e permanências. Bem aqui a primeira, o que ele precisa? Ele precisa saber que existem mudanças e permanências. Aqui ele já vai fazer o quê? Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo. O que é que mudou, né, de um período X para hoje? O que é que permanece semelhante? O que é igualzinho? Discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade. Nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria, etc.